Olá, Psi! Seja bem-vindo ao meu canal Papo de Consultório com Eliane Oliveira. Eu sou psicóloga clínica e especialista em terapia cognitivo-comportamental e no vídeo de hoje a gente vai trabalhar psicodiagnóstico em TCC. O que eu preciso saber a respeito do diagnóstico e qual é a importância do diagnóstico em terapia cognitivo-comportamental? Esse é o primeiro vídeo. Farei um segundo vídeo onde a gente vai trabalhar como então eu passo esse diagnóstico e psicoeduco o meu paciente no transtorno dele dentro do modelo da TCC, ok? Mas antes da gente começar, você já sabe, não esqueça de curtir, de compartilhar se você gostou, de ativar o sininho para receber novas notificações e se inscrever no canal, ok? Bora lá então? Bom, então o que acontece? Por que diagnóstico em TCC é importante? Geralmente quando a gente está na faculdade, dependendo, da abordagem que a gente está estudando, diz que diagnosticar é criar um rótulo para o paciente. Por isso que a gente tem aí, às vezes, quando se forma em psicologia, um certo temor. E a gente acaba, enquanto terapeuta, relegando o diagnóstico apenas para o psiquiatra. Mas dentro da TCC, o diagnóstico é importante porque dentro da TCC a gente trabalha uma ideia de modelo cognitivo dos transtornos mentais. Os transtornos mentais principais, a gente tem uma base, uma estrutura de como que o paciente que sofre daquele transtorno opera em termos do quê? Em termos da tríade cognitiva, que é a visão de si, a visão do outro e do mundo e a visão do futuro, e também a respeito o quê? Dos pensamentos, das emoções e dos comportamentos que vão acompanhar então essa sequência. Por exemplo, um paciente que tem um diagnóstico de transtorno depressivo maior ou depressão, ele vai ter o quê? No geral, ele vai ter uma negatividade mais marcada com relação a tudo. E aí, quando a gente olha para dentro da tríade cognitiva dele, ele tem uma negatividade marcada e uma percepção de si como incapaz e de menos-valia. Então, ele se vê como um nada, como um lixo, como incapaz, como alguém imprestável, como um fardo. Então, a visão dele que ele tem de si, a crença que ele tem a seu respeito, tem essa característica principal. Além disso, ele tem uma percepção dos outros como melhores, como mais felizes, como mais merecedores da felicidade e do mundo como um lugar hostil e sombrio. Logo, então, o futuro dele vai ser abreviado e sem esperança. A partir, então, dessa estrutura, os pensamentos deles vai ser marcado, então, por quê? Pelo quê? Pela negatividade, e as emoções elas vão acompanhar junto com as respostas fisiológicas e juntamente também com as respostas comportamentais. Então, as emoções são emoções mais negativas, os pensamentos são mais de autocrítica ou desesperança ou desespero ou desamparo, dele se sentir sozinho, dele não perceber nenhuma perspectiva de mudança. Então, isso marca muito. A parte comportamental vai ser mais de desmotivação, então ele vai evitar de fazer coisas. Fisicamente ele vai ter respostas como desânimo, perda de apetite, alterações no sono, alguns perdem o sono, outros realmente entram na hipersonia, ou seja, dormem demais. Então a gente percebe que de uma forma geral, o transtorno depressivo maior, ele se estrutura também dentro de um modelo cognitivo, por isso da importância do psicodiagnóstico. Se a gente sabe exatamente qual é o diagnóstico do paciente, a gente já entende previamente em qual estrutura ele está operando e a partir daí a gente desenvolve então um plano de ação. O que é muito bacana dentro da TCC é que se a gente tem um transtorno específico, a gente consegue encontrar livros que nos ajudam a saber quais são os melhores recursos, quais são as melhores ferramentas, quais são os melhores manejos, e assim a gente consegue então ter um tratamento mais eficiente e um tratamento mais eficaz para o nosso paciente. Mas aí surge uma dúvida, quem é responsável por esse diagnóstico? Bom,
Muitas vezes você vai receber um paciente no seu consultório que ele já tem um diagnóstico, então ele já vem medicado de um psiquiatra, já recebeu um diagnóstico e aí ele está fazendo terapia, até mesmo muitas vezes pelo encaminhamento psiquiátrico, ok? Em outros momentos, você pode receber o paciente sem ele ter passado pelo psiquiatra e você, enquanto psicólogo, é sim autorizado a fazer, então, o diagnóstico do paciente. A gente não precisa ter esse medo. Lembra que na faculdade a gente estudou sobre psicodiagnóstico? Então, a gente, enquanto terapeuta, nós temos a capacidade, sim, de fazer o psicodiagnóstico. E em TCC, o que a gente leva como referência? A nossa amiguinha, bibliazinha do psicólogo e do psiquiatra, que é o quê? DSM. É o Manual Estatístico de Transtornos Mentais. A gente tem uma versão, né? A última versão é o DSM-5 e a gente usa o DSM-5, então, para basear o nosso diagnóstico. Por isso que vai ser importante você estudar a respeito do DSM-5, ok? Se você ainda não tem nenhuma relação com esse livro, por favor, comece a desenvolver. Isso é muito importante, até mesmo porque vai te permitir também fazer aquilo que a gente chama de diagnóstico diferencial. O que seria isso? Às vezes a pessoa está apresentando sintomas que você pode pensar que são sintomas da depressão, só que tem algumas coisas meio que diferentes ali. Então, como que eu vou saber se realmente é depressão ou se não é alguma outra coisa diferente? E aí, dentro do DSM, você tendo um estudo e tendo uma escuta a partir disso, né, e um conhecimento a mais, que é um conhecimento mais técnico, vai ajudar você a definir. Você precisa fechar esse diagnóstico sozinho? Não. Você pode, se nesse caso o seu paciente precisar de medicamento também, fazer um encaminhamento para o psiquiatra e vocês dois conseguirem, então, fechar. Tudo que vem do psiquiatra, a gente vai concordar especificamente? Não necessariamente, né? Você que está no cotidiano ali com o seu paciente, muitas vezes você vai poder descrever melhor quais são os sintomas e aí, junto com ele, né, junto com o psiquiatra, que seria interessante a gente ter uma relação quando isso é possível, depois a gente vai trabalhar um pouquinho essa ideia em outro vídeo, trabalhar essa parceria, né, de discutir, de trazer um pouco mais dos sintomas, das coisas que estão acontecendo. Então, isso vai facilitar fechar um diagnóstico, porque esse modelo de diagnóstico vai, então, interferir no seu plano terapêutico enquanto psicoterapia, enquanto terapeuta e também no plano medicamentoso, ele fazendo um acompanhamento, então, com o psiquiatra. Se a gente faz o diagnóstico correto, a gente maneja terapeuticamente e também farmacologicamente corretamente, isso vai ser fundamental, então, para o sucesso do tratamento do seu paciente, ok? Então, espero que esse vídeo tenha contribuído. Caso ficou alguma dúvida ou algum comentário, por favor, não deixe de colocar aqui nos comentários. Eu terei todo o prazer em responder, em compartilhar um pouquinho mais desse conhecimento com vocês. E não perca o segundo vídeo, quando a gente vai falar como eu, então, comunico o diagnóstico e o que eu preciso trabalhar no diagnóstico quando eu faço a psicoeducação no transtorno com o meu paciente, ok? Então, um beijo, sucesso nos seus atendimentos e até a próxima. Tchauzinho!